Fala, minha gente. Se ajeite na cadeira que hoje só tem causo bom. A corrente do cachorro preto. Meus netinhos, eu vou contar para vocês uma história que aconteceu aqui mesmo na nossa cidadezinha, lá pros lados do córrego do Mané Velho. É uma dessas histórias que a gente não sabe bem se acredita ou não, mas que mexe com a gente de um jeito danado. Foi meu compadre Zé Benedito que me contou, e ele jura de pé junto que viu tudo com os próprios olhos. E olha que o Zé não é de inventar história, não. É gente séria, trabalhador, desses que acordam antes do galo cantar para ir pro roçado. Tudo começou numa noite de lua nova, dessas escuras que nem breu, quando o Zé estava voltando da venda do seu Antônio. Tinha ido buscar uns mantimentos e acabou se atrasando, conversando sobre o tempo e a safra de milho que estava prometendo ser boa. O caminho de volta passava por uma estradinha de terra batida, cheia de buracos e cercada por pasto dos dois lados. Era um trecho que todo mundo conhecia bem, mas que de noite ficava meio assombrado, com aqueles barulhos estranhos que a gente nunca sabe bem de onde vem. O Zé ia andando devagar, prestando atenção nos buracos para não tropeçar, quando começou a escutar um barulho diferente atrás dele. Era um som metálico, como se fosse corrente arrastando no chão. Tec, tec, tec. Bem devagarzinho, mas constante. No começo ele pensou que fosse alguma vaca com sino, dessas que andam à toa no pasto durante a noite. Mas, quando olhou para o lado, não viu nenhum bicho. O barulho continuava, sempre na mesma distância, como se alguém tivesse sincronizando o passo com o dele. Quando o Zé parava, o barulho parava. Quando ele acelerava, o barulho acelerava junto. Isso começou a deixar o homem meio inquieto. Sabe como é? A gente pode ser corajoso o quanto for, mas de noite, sozinho numa estrada escura, qualquer barulho estranho faz a imaginação disparar. Foi aí que ele resolveu olhar para trás pela primeira vez. No começo não viu nada, só a escuridão da estrada vazia. Mas quando forçou a vista, lá no limite do que conseguia enxergar, tinha uma coisinha preta se movendo. Parecia um vulto baixinho, rastejando pelo chão. O Zé piscou os olhos, pensando que estava vendo coisa. Mas quando olhou de novo, a coisa ainda estava lá. Deve ser algum tatu ou capivara, pensou ele tentando se acalmar. Mas no fundo sabia que não era isso. Tatu não faz barulho de corrente, e capivara não anda em estrada de terra no meio da madrugada. Mesmo assim, preferiu acreditar na explicação mais simples e continuou caminhando, tentando não olhar mais para trás. Mas o barulho não parava. Tec, tec, tec. Sempre no mesmo ritmo, sempre na mesma distância. E pior, parecia que estava ficando mais alto. O Zé começou a andar mais rápido e percebeu que a coisa atrás dele também acelerou. O coração começou a bater mais forte e ele sentiu aquele frio na barriga que a gente sente quando algo não está certo. Foi quando chegou numa parte da estrada, onde tinha um poste de luz meio queimado, que dava uma claridade fraquinha, mas que dava para ver alguma coisa. O Zé parou debaixo do poste e se virou devagar para encarar de vez o que estava atrás dele. E o que ele viu fez o sangue gelar nas veias. Não era um bicho, era uma coleira de cachorro, preta como a noite, se arrastando sozinha pela estrada. Tinha uma corrente comprida grudada nela, que ia raspando no chão e fazendo aquele barulho metálico. Mas o mais estranho é que a coleira se movia como se tivesse um pescoço dentro dela. Como se um cachorro invisível tivesse usando ela.
O Zé ficou parado, sem conseguir se mexer, vendo aquela coisa se aproximar devagar. A coleira vinha bamboleando, subindo e descendo como se estivesse respirando. A corrente arrastava atrás, deixando um risquinho na terra. E não tinha nada segurando aquilo. Nenhum fio, nenhum truque. Era como se a própria coleira tivesse vida. Quando chegou uns 3 metros de distância do Zé, a coleira parou. Ficou lá, parada, como se estivesse esperando alguma coisa. O homem podia ouvir a própria respiração e o coração batendo que parecia tambor de festa junina. O silêncio era tão pesado que até o barulho dos grilos tinha parado. De repente, a coleira começou a se mover de um lado para o outro, como se fosse um cachorro cheirando o ar. E aí, o Zé escutou um som que fez os cabelos do braço se arrepiarem. Era como se fosse um cachorro ofegando, mas um ofegar triste, desesperado, como se o bicho tivesse corrido muito tempo procurando alguma coisa que nunca ia encontrar. O Zé, que sempre foi homem de fé, começou a rezar baixinho. Pai nosso que estais nos céus. Mas nem tinha terminado a primeira frase, quando a coleira deu uma mexidinha, como se tivesse escutado a oração. E aí aconteceu uma coisa que o Zé jamais esqueceu na vida. A coleira fez um movimento para cima, como se um cachorro tivesse levantado a cabeça para olhar para ele. Mesmo não vendo nenhum bicho, o Zé teve a certeza absoluta de que estava sendo encarado. Podia sentir uns olhos invisíveis fixos nele, estudando ele, tentando descobrir se ele era quem a coisa estava procurando. E nesse momento, uma voz fina, como de criança, veio de lugar nenhum. Você é meu dono? A pergunta foi feita com uma esperança tão grande, um desespero tão profundo, que o Zé sentiu o coração se partir. Era a voz de alguém que tinha procurado por muito tempo, que tinha caminhado noites e noites sem encontrar o que queria. Uma voz cheia de solidão e abandono. O Zé não conseguiu responder. A garganta tinha secado completamente e as palavras simplesmente não saíam. Ficou lá, olhando para a coleira sem saber o que fazer. E a voz perguntou de novo, agora mais fraca, mais desesperada. Por favor, você é meu dono? Foi aí que o coração do Zé amoleceu. Por mais assombrado que tivesse, por mais medo que tivesse sentindo, ele viu que aquela coisa não queria fazer mal para ninguém. Só queria encontrar alguém para amar, alguém para servir, alguém para fazer companhia. Era um cachorro fantasma, procurando um dono que talvez nunca tinha existido. Não, meu filho, disse o Zé com a voz trêmula. Eu não sou seu dono, não. A coleira pareceu murchar quando ouviu a resposta. Se abaixou no chão e a corrente fez um barulho triste, como um suspiro metálico. A voz voltou a falar, agora tão baixinha que o Zé quase não escutou. Você conhece meu dono? Sabe onde ele está? E aí o Zé fez uma coisa que até hoje não sabe se foi certa ou errada. Olhou para aquela coleira abandonada, para aquela alma perdida procurando amor, e sentiu uma compaixão tão grande que chegou a doer no peito. Se abaixou devagar, ficou na altura da coleira e falou: Escuta aqui, meu amigo. Não sei se você teve dono um dia ou não. Não sei se alguém te amou ou te abandonou. Mas o que eu sei é que você está sofrendo e sofrimento ninguém merece. Quer saber? Seu dono verdadeiro não está nesta vida, não. Está lá em cima, no céu, esperando você. E ele não vai ficar bravo se você parar de procurar e descansar um pouco. A coleira ficou quietinha, como se estivesse pensando nas palavras do Zé. E depois de uns minutinhos que pareceram horas, ela se mexeu devagar na direção dele.
O homem não se afastou. Mesmo com o coração disparado, deixou a coleira chegar pertinho, até ela encostar na bota dele. E aí aconteceu uma coisa linda e triste ao mesmo tempo. A coleira encostou na perna do Zé, como se fosse um cachorro carente pedindo carinho. E ele, sem pensar duas vezes, esticou a mão e fez o movimento de fazer um cafuné, mesmo não tendo nada para fazer cafuné. Mas parece que o gesto foi entendido, porque a voz voltou a falar, agora mais suave. Obrigado. E a coleira começou a se afastar devagar, arrastando a corrente. Mas dessa vez o barulho não era assombrado. Era mais leve, como se um peso tivesse saído de cima daquele ser. O Zé ficou parado, vendo a coleira se afastar, até sumir na escuridão da estrada. Desse dia em diante, o Zé voltou a passar por aquela estrada muitas vezes, sempre de noite, sempre prestando atenção. Mas nunca mais escutou o barulho da corrente. Nunca mais viu a coleira perdida. Alguns vizinhos disseram que às vezes escutavam um latido alegre vindo do céu nas noites mais estreladas, como se fosse um cachorro que finalmente tinha encontrado seu dono. O Zé contou essa história para muita gente, e teve quem acreditasse e quem não acreditasse. Mas ele sempre terminava dizendo a mesma coisa. Não importa se vocês acreditam ou não. O que importa é que a gente aprenda alguma coisa com isso. E que lição era essa? Bem, o Zé explicava que na vida existem muitas almas perdidas, procurando um lugar para pertencer. Podem ser pessoas, podem ser bichos, podem até ser espíritos como aquela coleira. E que muitas vezes a gente passa por essas almas sem dar bola, sem oferecer uma palavra de conforto, um gesto de carinho. A solidão, dizia o Zé, é o pior fantasma que existe. Pior que qualquer assombração, porque a solidão come a alma da gente por dentro. Faz a gente se perder no escuro da vida. E às vezes, tudo o que uma alma perdida precisa é de alguém que pare, que escute, que ofereça um pouquinho de compaixão. Ele contava também que depois daquela noite passou a prestar mais atenção nas pessoas ao redor dele. Na Dona Maria, que morava sozinha e nunca recebia visita. No menino da esquina, que sempre estava brincando sozinho. No velho que ficava sentado na praça todo dia, olhando o movimento passar. A gente anda tão corrido na vida, refletia o Zé, que esquece de ver quem está precisando de companhia. Esquece que um "Oi, como vai?" pode iluminar o dia de alguém. Esquece que às vezes a pessoa só está precisando de alguém para escutar ela. E tinha razão o compadre. Depois que ele contou essa história, muita gente na cidadezinha começou a agir diferente. A cumprimentar mais os vizinhos, a visitar os idosos, a dar atenção para as crianças. Como se aquela coleira fantasma tivesse despertado a compaixão que estava dormindo no coração de todo mundo. Teve até quem disse que começou a escutar melhor os cachorros de verdade da rua, que sempre estavam procurando um carinho, um resto de comida, um cantinho para dormir, e que passou a cuidar melhor dos próprios bichos, dando mais atenção, mais amor, porque entendeu que abandono dói, seja nesta vida ou na outra. O mais interessante é que a história da coleira do cachorro preto virou meio que uma lenda na cidade. As mães começaram a contar para os filhos para ensinar sobre compaixão. Os professores usavam na escola para falar sobre cuidado com os animais. E os padres às vezes mencionavam na missa para lembrar que o amor não tem fronteiras, nem mesmo entre os vivos e os mortos. Eu mesmo, depois que ouvi essa história do Zé, passei a olhar com outros olhos para o mundo ao redor.
Quantas vezes a gente não passa por alguém que está precisando de ajuda e finge que não vê? Quantas vezes não ignoramos o sofrimento de um bicho abandonado? Quantas vezes não fechamos o coração para quem está pedindo só um pouquinho de atenção? A verdade é que todos nós, de um jeito ou de outro, somos como aquela coleira perdida. Todos nós estamos procurando um lugar para pertencer, alguém para amar, alguém que nos ame de volta. E às vezes a gente fica tão desesperado nessa busca que se perde pelo caminho, andando sem rumo, arrastando o peso da própria solidão. Mas a história do Zé ensina que sempre existe uma saída. Sempre existe alguém disposto a parar, a escutar, a oferecer um gesto de carinho. E ensina também que a gente pode ser essa pessoa para os outros. Que podemos ser aqueles que param quando vem uma alma perdida, que estendem a mão, que oferecem uma palavra de conforto. Porque no final das contas, a vida é sobre conexão. É sobre criar laços, sobre cuidar uns dos outros, sobre não deixar ninguém caminhando sozinho na escuridão. É sobre entender que por trás de cada comportamento estranho, de cada pedido de ajuda, de cada alma perdida, existe uma história de dor que merece compaixão. O Zé sempre terminava sua história fazendo umas perguntas que ficavam martelando na cabeça da gente. E você? Se encontrasse aquela coleira na estrada, o que faria? Sairia correndo de medo ou pararia para escutar? Se visse alguém perdido, precisando de ajuda, ofereceria uma mão amiga ou fingiria que não viu? E mais importante ainda, dizia ele com aquele jeito sério dele, você já parou para pensar se não está sendo você mesmo essa coleira perdida? Se não está andando pela vida procurando alguém para te entender, para te aceitar, para te dar o amor que você precisa? Essas perguntas mexem com a gente, não mexem? Fazem a gente olhar para o espelho da alma e se questionar sobre como estamos vivendo, como estamos tratando os outros, como estamos lidando com nossa própria solidão e com a solidão alheia. Porque a verdade nua e crua é que todos nós já fomos aquela coleira em algum momento da vida. Todos nós já nos sentimos perdidos, abandonados, procurando desesperadamente por alguém que nos amasse de verdade. E todos nós já tivemos a oportunidade de ser o Zé para alguém, de parar e oferecer compaixão para uma alma sofrida. A questão é, o que vamos fazer com essa lição? Vamos guardar a história como um conto interessante e continuar nossa vida como se nada tivesse acontecido? Ou vamos deixar que ela transforme nosso coração, que nos torne mais atentos, mais compassivos, mais humanos? Eu sei o que o Zé escolheu. E vocês? O que escolhem fazer com a sabedoria que uma coleira fantasma trouxe para nossa pequena cidade? Como vão usar essa lição na vida de vocês? Pensem nisso na próxima vez que encontrarem alguém perdido no caminho da vida. Lembrem-se da coleira do cachorro preto e da compaixão que ela ensinou. Porque no final, talvez seja essa a maior magia de todas. A capacidade de transformar dor em amor, solidão em conexão, medo em compaixão e, quem sabe, assim como aquela coleira finalmente encontrou a paz que procurava, todas as almas perdidas deste mundo também possam encontrar o amor e o acolhimento que tanto desejam. Quem sabe possamos ser nós os responsáveis por fazer essa magia acontecer. Uma pessoa de cada vez, um gesto de carinho de cada vez. Afinal, como dizia minha avó, a vida é como uma estrada escura, cheia de almas perdidas procurando a luz. E nós podemos escolher ser mais uma sombra ou ser a lanterna que ilumina o caminho dos outros. E você? Que escolha vai fazer?
Meus netinhos, a noite já está avançando e a brasa do fogão começa a diminuir. Mas esse caos que vou contar agora é dos que acendem o medo no peito da gente e fazem a pele arrepiar. É uma história de amor perdido, de ciúme que nem a morte apaga e de uma vingança que não conhece fim. Essa é a história da trança da noiva louca. Aconcheguem-se bem, mas não tanto, que essa prosa é fria e vai fazer a gente enxergar o que os olhos não querem ver. Era uma vez, num vilarejo escondido entre as montanhas e os vales, lá nas bandas de Minas, que o povo chamava de Vila da Promessa Quebrada. O nome, por si só, já carregava um peso, uma tristeza antiga. As casas eram de pedra e madeira, com janelas que pareciam olhos velhos observando o tempo passar. O ar ali era puro, com cheiro de orvalho, de terra molhada e de um silêncio que às vezes era quebrado pelo vento que sussurrava entre os telhados. A vida na Vila da Promessa Quebrada era dura, marcada pela lida na lavoura e pela escassez de quase tudo. O povo era gente de poucas posses, mas de muita fé e de um coração que, apesar das agruras, guardava as histórias do passado com um cuidado especial. Eram calados, de fala mansa, e tinham um respeito enorme pelas lendas que vinham de seus avós, que falavam de amores eternos, de juras e de assombrações que não encontravam paz. As noites na Vila da Promessa Quebrada eram de um breu que engolia tudo. A escuridão era tão densa que a gente mal via a própria mão. E o silêncio? O silêncio era tão pesado que parecia gritar nos ouvidos. Não tinha luz de lamparina que espantasse o medo. E o coachar dos sapos e o grilo cantor pareciam vozes de outro mundo. Era nessas noites que as histórias ganhavam vida, contadas em sussurros, com os olhos arregalados e a alma atenta para escutar. Histórias de visagens, de mortos que não descansam e de um amor que virou maldição. Pois bem, o que vou contar agora é o maior mistério da Vila da Promessa Quebrada e que faz muito marmanjo se arrepiar até hoje. A história da trança da noiva louca. Dizia o povo que, há muitos e muitos anos, vivia na vila uma moça de uma beleza que doía os olhos, chamada Mariana. Ela estava prometida em casamento a um rapaz chamado Antônio, um moço trabalhador e de boa família. O amor deles era de fazer inveja, puro e verdadeiro. Mas, na véspera do casamento, Antônio, sem explicação, fugiu com outra mulher, uma forasteira que passou pela vila e roubou-lhe o coração. Mariana, abandonada no altar, enlouqueceu de dor e vergonha. Passou os dias e as noites perambulando pela vila, vestida de noiva, com os cabelos longos e negros despenteados, chamando pelo noivo traidor. Morreu de tristeza poucos dias depois e foi enterrada com seu vestido de noiva e a dor de um amor roubado. A partir da morte de Mariana, uma coisa estranha começou a acontecer na Vila da Promessa Quebrada. Toda vez que Antônio tentava se casar de novo, um sinal macabro surgia no portão de sua casa. Não era um recado, nem um aviso. Era a trança da noiva louca. No amanhecer do dia do noivado, ou da véspera do novo casamento, os cabelos de uma noiva morta apareciam trançados no portão da casa do ex-noivo. Uma trança perfeita, feita com fios longos e negros, que pareciam ter vida própria. O pior, meu amigo, o que fazia a gente estremecer, era que esses cabelos não eram de qualquer defunta. Diziam que eram os próprios cabelos de Mariana, que não se decompunham e que voltavam do túmulo para amaldiçoar seu traidor. O povo da Vila da Promessa Quebrada tinha um pavor da trança da noiva louca. Sabiam que era um aviso e um presságio de desgraça.
e a desgraça não demorava a chegar, pois nenhuma mulher que ousava se casar com Antônio permanecia viva por muito tempo. As noivas, depois de verem a trança no portão, definhavam em poucos dias, pegavam doenças estranhas ou sofriam acidentes inexplicáveis, morrendo antes mesmo de subir ao altar. Era como se a alma de Mariana, com seu ciúme e sua dor, não permitisse que Antônio encontrasse a felicidade com outra. Antônio, coitado, se tornou um homem amargurado e solitário. Tentou se casar várias vezes com moças de outras vilas para tentar escapar da maldição. Mas a trança sempre aparecia e a morte sempre o encontrava. Ele viveu o resto de seus dias na Vila da Promessa Quebrada, sozinho, com o coração pesado de culpa e o medo de que a próxima trança fosse o aviso de sua própria morte. O portão de sua casa estava sempre limpo, mas ele vivia com o terror de que, ao amanhecer, a trança voltasse a aparecer. Os anos se passaram e Antônio envelheceu, um homem marcado pela solidão e pela tragédia. A vila, que antes era cheia de vida, aos poucos foi se esvaziando. As pessoas tinham medo de que a maldição de Mariana se espalhasse. E a Vila da Promessa Quebrada se tornou um lugar quase fantasma, onde o silêncio era a única companhia. Dizem que, até hoje, nas noites de lua cheia, o vento que sopra na Vila da Promessa Quebrada carrega um lamento. E, se você tiver coragem de passar perto do antigo portão da casa de Antônio, que já está em ruínas, talvez consiga ver, em meio ao mato seco, um fio de cabelo negro, solitário, balançando ao vento, como um lembrete eterno de um amor que virou ódio e de uma vingança que a morte não conseguiu apagar. A história da trança da noiva louca nos ensina, meus amigos, que um coração partido pode gerar uma dor tão profunda que atravessa as barreiras da morte, e que o ciúme e a traição podem ter consequências que duram para sempre. Ela nos mostra que a vingança, às vezes, não é um ato de maldade, mas o desespero de uma alma que busca justiça onde não há mais vida, e que o amor, quando se torna possessivo, pode se transformar na mais terrível das maldições. E estas histórias, meus amigos, nunca têm fim. Elas se misturam com o pó da estrada e com o sussurro do vento, se espalham com as lendas e se aninham nos corações do povo. Elas não têm fim, porque a vida aqui na roça é um ciclo sem parar, de nascimentos e partidas, de amores e de ódios, de mistérios e de ensinamentos. E enquanto houver um coração a bater, um amor a ser traído e uma alma a buscar vingança, as lendas e os causos da trança da noiva louca vão continuar vivos, como um eco do ciúme que um dia se perdeu na escuridão. Querem ouvir mais algum causo antes que o sono chegue e a noite avance por completo? Arreda, moçada! Você já parou para pensar nas coisas que a gente vê e nas que a gente não vê, mas que estão lá, quietinhas, esperando a gente notar? É um tal de mistério que roda o mundo, e às vezes um trem simples que nem um espelho pode virar a cabeça da gente. A gente olha no espelho e vê a gente mesmo, né? Mas e se o espelho mostrasse mais que isso? E se ele guardasse umas lembranças, uns sentimentos, umas dores que a gente nem imagina? Essa história que vou te contar é de arrepiar o pelo do braço, de fazer a gente questionar o que é real e o que é só reflexo. Porque, meu amigo, nem tudo que brilha é ouro, e nem tudo que a gente pensa que sabe é a verdade. Segura o coração que lá vem causo de espelho e de saudade que não acaba mais. Essa prosa que a gente vai prosear se passa lá nos confins de Goiás.
num lugar que o cerrado se encontra com a serra, e o cheiro de mato seco se mistura com a garoa fininha que teima em cair de vez em quando. Ali, escondida num vale que só os pássaros e as cobras conheciam, tinha uma pousada antiga, feita de pedras rústicas e madeira de lei, com um telhado de palha que parecia um chapéu velho na cabeça de um gigante. O lugar era conhecido como Recanto da Serenidade e tinha umas águas termais que borbulhavam do chão, curando as dores do corpo e da alma. O povo que morava por perto era de uma calma que dava gosto de ver. Gente de mão calejada e coração aberto, que vivia do que a terra dava e da fé que carregava no peito. As mulheres, com seus panos de prato na cintura, faziam uns quitutes de dar água na boca, e os homens, de chapéu de palha na cabeça, cuidavam da roça e do gado, sempre com um sorriso no rosto e uma história boa para contar. Era um lugar onde o tempo andava devagar e onde a beleza da natureza acalmava qualquer aflição. E no quarto mais especial dessa pousada, o de número 7, ficava o tal espelho. Era uma vez, não faz tanto tempo assim, que um casal de recém-casados, Felisberto e Eulália, resolveram passar a lua de mel no Recanto da Serenidade. Felisberto, um homem forte e trabalhador, com um bigode farto e um olhar doce. Eulália, uma moça de sorriso fácil e olhos que brilhavam feito estrelas. Eles eram o retrato da felicidade, do amor que brota e floresce. Chegaram na pousada de mãos dadas, com os corações cheios de planos e a alma leve, como pluma ao vento. O dono da pousada, seu Neco, um velhote de fala mansa e sabedoria de sobra, os levou até o quarto número 7, o mais reservado e acolhedor de todos. Esse quarto aqui tem um encanto, meus filhos. É só entrar e sentir a paz, disse seu Neco, com um sorriso enigmático. No centro do quarto, encostado numa parede de pedra, tinha um espelho grande, com uma moldura de madeira escura e entalhada. Felisberto e Eulália se olharam no espelho e viram seus reflexos ali, lado a lado, sorrindo com o brilho da felicidade nos olhos. Passaram dias ali, desfrutando das águas termais, caminhando pela serra e se amando como se não houvesse amanhã. O espelho do quarto 7 parecia capturar essa alegria, mostrando sempre a imagem de um casal transbordando de felicidade. Acontece que a vida, meu caro, é um caminho cheio de curvas e às vezes de buracos que a gente não espera. Não muito tempo depois da lua de mel, uma doença braba, dessas que chegam de repente e não avisam, levou Eulália embora. Felisberto ficou sem chão, com o coração em pedaços e a alma vazia. O riso sumiu do seu rosto e os olhos, antes cheios de vida, se tornaram opacos, cheios de uma dor que parecia não ter fim. O vilarejo todo sentiu a partida de Eulália, porque ela era luz por onde passava. Mesmo com a saudade apertando, Felisberto, um ano depois da morte de sua amada, sentiu uma vontade de voltar ao Recanto da Serenidade. Ele precisava de um tempo para ele, para tentar amenizar a dor que o consumia. Queria rever o lugar onde tinha sido tão feliz com Eulália. Reviver as lembranças, mesmo que isso doesse. Chegou na pousada com a alma pesada e pediu para ficar no quarto número 7. Seu Neco, com seu jeito compreensivo, apenas acenou com a cabeça, entendendo a dor do amigo. Felisberto entrou no quarto e a primeira coisa que fez foi olhar para o espelho. E ali, para sua surpresa e pasmo, viu a imagem da Eulália, sorrindo ao seu lado, exatamente como ela estava na lua de mel, com aquele brilho nos olhos e o riso fácil. Só que Felisberto estava sozinho no quarto. O coração dele deu um pulo, uma mistura de alegria
e de um medo gelado. Ele se aproximou do espelho, chamou por Eulália, mas o reflexo dela continuava lá, intacto, feliz, como se ela nunca tivesse partido. Mas o mais estranho, o que fez o sangue de Felisberto gelar nas veias, foi quando ele percebeu que seu próprio reflexo havia desaparecido do espelho. Ele se via sozinho, sem a imagem dele, mas a de Eulália estava lá, viva, ao seu lado. Felisberto tentou de novo, mexeu os braços, tocou o próprio rosto, mas nada. No espelho, só a imagem de Eulália. Era como se o espelho tivesse escolhido a felicidade, o amor que eles compartilhavam, e tivesse apagado a dor, a ausência, a tristeza daquele que ficou. Ele passou horas ali, de frente para o espelho, conversando com o reflexo de sua amada, sentindo um consolo estranho e uma dor ainda maior. Parecia que o espelho, em sua magia, queria eternizar a felicidade do casal, ignorando a realidade cruel da perda. Essa história do espelho da lua de mel nos faz pensar em como a memória e a dor se entrelaçam e como, às vezes, a gente se apega ao que foi, mesmo quando o presente nos assombra. O espelho, ao não mostrar o reflexo do viúvo, parece nos dizer que a felicidade, a verdadeira, é a que se compartilha. Quando um pedaço dela se vai, o reflexo do que restou pode sumir, porque a imagem completa, a que o espelho guardou, é a da união, da alegria plena. E você, meu caro, o que faria se visse o reflexo da sua alegria perdida num espelho, enquanto o seu próprio reflexo desaparecesse? Você continuaria ali, conversando com a imagem, ou fugiria desse mistério que te nega o presente? Será que a gente não se prende demais às lembranças a ponto de apagar a nossa própria existência? E o que significa ter o reflexo de alguém que se foi, mas não o seu próprio? É um aviso? Um conforto? Pense bem, porque o espelho às vezes não reflete só o que está na frente. Ele reflete o que está no coração, o que a alma guarda e as verdades que a gente tem medo de enxergar. E aí, meu compadre, prepare o espírito, que o caos de hoje é para fazer a gente duvidar do chão que pisa e ter medo até dos próprios pensamentos. Porque tem amor que não morre e tem segredo que nem o túmulo consegue guardar. Imagina só, um homem de luto visitando o túmulo da esposa que se foi faz anos, com a saudade pesando no peito. E de repente, lá em cima da pedra fria, uma carta. Uma carta de amor novinha em folha. E o pavor, meu amigo, é que a caligrafia é dela, da defunta. E o que é pior, a carta conta coisas que só ele sabia, pensamentos que nunca saíram da sua cabeça. É a história da carta da noiva enterrada viva. E essa, meu amigo, é para fazer a gente pensar nos segredos que a gente guarda, nas culpas que a gente carrega e nos fantasmas que eles criam, cobrando um preço para lá de assustador. Quer saber mais desse bilhete do além que te desnuda a alma? Então, encosta mais perto, que a prosa vai começar. Aonde essa estranheza se manifesta, meu compadre? É lá no cemitério da Cruz Quebrada, um lugar antigo, com as covas cobertas de mato e as cruzes tortas pelo tempo. Fica num morro, afastado do povoado, com um ar de silêncio eterno, que só é quebrado pelo canto dos passarinhos. O cheiro lá é de terra molhada, de flores murchas e de saudade que paira no ar. É um lugar onde a memória parece viva e onde cada lápide conta uma história de despedida. O povo do povoado de Cruz Quebrada é gente simples, de poucas letras, mas de muita sabedoria popular. Eles respeitam os mortos e os rituais,
acreditam nas almas penadas e em tudo que as histórias de boca em boca carregam. A história da carta da noiva enterrada viva é um lamento que se espalhou, e os vizinhos, embora com pena do pobre viúvo, têm um medo danado de se aproximar do túmulo amaldiçoado. Eles evitam ir ao cemitério depois do sol se pôr, e se algum desavisado passa perto, apressa o passo e se benze. A vida deles é de trabalho e fé, mas também de uma desconfiança natural do que é muito assustador e parece vir de um lugar que não deveria. A história da carta da noiva enterrada viva começou com uma tragédia que marcou o povoado. Dona Rosa, uma moça linda e cheia de vida, estava prestes a se casar com seu amor, o Antônio. Mas no dia do casamento, uma doença estranha a pegou de repente. Ela caiu, perdeu os sentidos e, por mais que os curandeiros e a parteira tentassem, não conseguiram salvá-la. Dona Rosa foi dada como morta, e seu corpo, ainda com o vestido de noiva, foi enterrado às pressas, num caixão simples, no cemitério da Cruz Quebrada. Antônio, o noivo, ficou desolado, com o coração em frangalhos, e carregava a dor da perda e a culpa de não ter feito mais. Ele a amava demais, e em seus pensamentos mais íntimos, remoía a ideia de que talvez não tivesse sido atencioso o suficiente, que deveria ter notado algo antes. Ele, por vezes, imaginava como seria se ela tivesse acordado no caixão. Um pensamento macabro que ele guardava só para si. Foi anos depois da morte de Dona Rosa que o mistério começou a se desenrolar. Antônio, que nunca deixou de visitar o túmulo da amada, mesmo depois de tanto tempo, foi ao cemitério numa tarde chuvosa. A saudade apertava, e lá, em cima da lápide molhada, algo branco chamou sua atenção. Uma carta. Uma carta de amor limpa e seca, como se tivesse acabado de ser escrita. O coração de Antônio gelou quando ele viu a caligrafia. Era a dela, de Dona Rosa. Era o jeito dela de escrever cada letra, cada floreio. Tremendo, ele abriu a carta, e o que estava escrito ali fez seu sangue gelar nas veias. A carta falava do amor dela por ele, da saudade. E então vinha o pavor. A carta descrevia com detalhes os pensamentos mais íntimos de Antônio, aqueles que ele nunca tinha contado a ninguém. Falava de sua culpa, de suas dúvidas sobre a morte dela, e até daquele pensamento terrível que o assombrava. A ideia de que talvez ela tivesse sido enterrada viva. A carta terminava com a frase: "Eu estou aqui esperando por você. Como você pensou, meu amor, a morte não foi o fim." Antônio ficou em pânico. Voltou para casa sem acreditar no que viu. Mas as cartas continuaram. Apareciam em cima do túmulo, sempre em dias de visita, sempre com a caligrafia de Dona Rosa e sempre com detalhes de pensamentos secretos de Antônio. Coisas que só a mente dele sabia. O medo virou desespero. Antônio começou a emagrecer, a perder o sono. Ele acreditava que o espírito de Rosa estava o assombrando, ou que ela, de alguma forma terrível, tinha sido mesmo enterrada viva, e agora estava buscando vingança ou companhia. O padre do povoado, o padre Josué, um homem de fé, mas também de muito bom senso, percebeu o sofrimento de Antônio. Ele ouviu a história das cartas e, embora abalado, decidiu investigar. Ele sabia que Antônio tinha um irmão mais novo, o Lucas, que sempre foi muito apegado a Dona Rosa e que depois da morte dela se isolou e parecia guardar um sofrimento secreto. Lucas era um rapaz muito inteligente, com uma memória prodigiosa. O padre Josué notou que Lucas sempre estava por perto quando Antônio ia ao cemitério, e que ele tinha um jeito peculiar de observar as pessoas.
O padre Josué resolveu então, uma noite, se esconder perto do túmulo de Dona Rosa. Ele sabia que Antônio sempre falava em voz alta com a esposa, mesmo que fosse só um sussurro. Na madrugada seguinte à visita de Antônio, o padre viu Lucas se aproximar do túmulo. Lucas tirou uma carta do bolso e a colocou em cima da lápide. O padre Josué se aproximou. Ele percebeu que Lucas tinha a incrível capacidade de imitar caligrafias, um talento que ele usava para brincadeiras de criança, mas que, na sua dor, ele havia transformado em tormento. Ele também notou que Lucas era extremamente observador. Ele via o sofrimento de Antônio, ouvia seus monólogos perto do túmulo e conseguia deduzir os pensamentos mais íntimos do irmão, especialmente os pensamentos de culpa e remorso que Antônio sempre expressava, mesmo que indiretamente. Lucas, em seu próprio luto, e talvez com um toque de sadismo inconsciente, estava escrevendo as cartas, usando a caligrafia de Dona Rosa para prolongar o sofrimento de Antônio, mantendo viva a memória dela, mas também manipulando a dor do irmão. A frase final: "Eu estou aqui esperando por você. Como você pensou, meu amor, a morte não foi o fim." Era uma referência cruel ao pensamento mais secreto de Antônio sobre ela ter sido enterrada viva. O padre Josué confrontou Lucas. O rapaz, em meio a lágrimas, confessou. Ele estava tão perturbado com a morte de Dona Rosa e com a dor do irmão, que criou essa forma mórbida de manter a presença dela viva e de punir Antônio pelo que ele via como uma falha em protegê-la. O fantasma da carta não era o espírito de Dona Rosa, mas a mente perturbada de Lucas, que não conseguiu superar a perda e que projetava sua dor e manipulação através das cartas. O padre Josué e Antônio ajudaram Lucas a buscar tratamento para sua mente. Com o tempo e a ajuda, Lucas foi se recuperando. As cartas pararam de aparecer. E Antônio, finalmente, conseguiu encontrar um pouco de paz, sabendo que sua amada estava realmente descansando. Essa história da carta da noiva enterrada viva, meu compadre, é um ensinamento e tanto. Ela nos mostra que nem toda assombração vem do mundo dos mortos, e que muitas vezes o que nos atormenta são as consequências das nossas próprias culpas, dos nossos medos mais profundos, ou das ações de pessoas vivas que, por dor ou obsessão, acabam manipulando a realidade. O fantasma não era Dona Rosa, mas a mente perturbada de um vivo que não sabia lidar com a perda e a dor. Será que a gente, na nossa vida, não tem as nossas próprias cartas da noiva enterrada viva? Aquelas mentiras que a gente conta, aqueles segredos que a gente guarda às 7 chaves, ou aquelas culpas que a gente não resolve e que insistem em nos assombrar, como se viessem de um passado que não passa? Ou será que a gente prefere viver no medo e na ilusão, em vez de encarar a verdade e libertar o que precisa ser libertado? E se fosse com você, meu amigo, e você encontrasse uma carta misteriosa no túmulo de alguém querido, com detalhes de seus pensamentos mais secretos? Você ia se desesperar, ia acreditar em assombração, ou ia ter a coragem de investigar, de procurar a verdade por trás do mistério, e talvez descobrir que o maior tormento não vem do além, mas da nossa própria mente e das complexidades das relações humanas? Pensa bem, porque às vezes o maior fantasma não é o do espírito que volta, mas o da culpa que nos persegue e do amor que se torna uma prisão para os vivos. A Dança dos Noivos Mortos.
Oh, meus netinhos, vocês já ouviram falar de um amor que é tão forte, mas tão forte, que ele não morre nem depois que o corpo vira pó? Pois é, tem lugar por aí, uns cantos esquecidos que o mapa nem mostra, onde a paixão vira assombração e a beleza da saudade pode roubar a alegria da vida. Eu tô falando de um tipo de amor que, se a gente vê, a gente nunca mais esquece. E nunca mais consegue amar de verdade de novo. É um mistério antigo que faz a gente se perguntar: será que tem coisa que é tão linda que a gente não pode ver? Será que a dor de quem partiu pode roubar a felicidade de quem ficou? Lá nas funduras do Arraial das Almas Perdidas, um lugar que nem aparece direito no mapa, onde as casinhas de taipa e barro se espremiam umas nas outras, quase se abraçando. E o silêncio da noite só era quebrado pelo vento que sussurrava uns causos antigos entre os galhos secos das árvores. A vida tinha um jeito diferente. O povo dali, de olhar cansado e alma cheia de histórias, era gente de pouca conversa para forasteiro, mas que sabia que nem tudo que a gente via com os olhos era de verdade. Eles entendiam que o amor podia ser uma bênção que durava a vida toda, ou uma maldição que se estendia para depois da morte. Acreditavam, com uma fé que vinha da terra, que em certas noites a tristeza do passado voltava, se misturando com o presente, e que o chão que pisavam ali, na praça do Arraial, guardava mais segredos e mais lamentos do que a própria terra. Para eles, o Arraial das Almas Perdidas não era só um nome de um canto qualquer. Era um palco de mistérios, de almas penadas e de amores eternos, mesmo depois que a vida se ia. No centro desse arraial, esquecida pelo tempo e pelo progresso, ficava a praça principal, um quadrado de terra batida com um coreto de madeira que já estava podre de velho e uns bancos quebrados que ninguém mais sentava. Durante o dia, era só um lugar vazio, coberto de poeira e mato seco, onde os cachorros vadios dormiam à sombra e as galinhas se sacavam. Mas nas noites de lua cheia, quando a luz prateada da lua cheia caía sobre o arraial, banhando as casas e as árvores, e a escuridão parecia ganhar vida e forma, a praça se transformava. Ela se enchia de um ar pesado, um cheiro de saudade e um silêncio que dava para ouvir. A história, que se espalhou de boca em boca, como fumaça de queimada em dia de vento, era de arrepiar os cabelos da nuca. Diziam que nessas noites claras de lua, os noivos que tinham morrido de forma trágica e cruel, com a vida e o amor roubados antes da hora, voltavam para dançar ali, na praça. Não eram noivos velhos, com a pele enrugada e os cabelos brancos, não. Eram moços e moças no auge da vida, que tiveram o amor interrompido pela morte antes mesmo de poderem dizer o tão esperado sim no altar. Aqueles que foram vítimas de uma doença que chegava sem avisar e levava a gente embora num piscar de olhos, de um acidente trágico na estrada de chão batido, ou de um destino mais cruel ainda, que o povo nem gostava de falar. Eles voltavam, dizia a lenda, com seus trajes de noivado, como se tivessem saído direto do dia da festa. A noiva de branco puro, o noivo de terno escuro, com um brilho pálido que parecia vir da própria luz da lua. Um brilho que não era de gente viva. O povo contava que a dança era silenciosa, sem música, sem uma viola ou um acordeão. Só se ouvia o arrastar suave dos pés no chão da praça, como um sussurro de vento, um lamento que vinha do nada. Os casais dançavam um com o outro, rodopiando devagar, um balé de sombras, com um sorriso de saudade e de dor nos rostos que já não tinham vida, mas que pareciam carregar toda a paixão que sentiram.
Quem via a dança de longe, escondido, sentia um aperto no peito, uma tristeza funda que misturava com uma beleza estranha, um amor que desafiava a própria morte. Mas o perigo não era o medo que dava nos outros causos, e sim a paixão avassaladora que aqueles noivos traziam consigo. Uma paixão que podia enfeitiçar a alma. A primeira vez que alguém viu a dança com os próprios olhos foi o seu Tonho do sítio do Pica-Pau. Ele era um homem de meia-idade, meio desavisado, que estava voltando para casa numa noite de lua cheia, depois de umas prosinhas na venda. Ele jurou, de pé junto, que viu os casais rodopiando ali na praça, as roupas brancas brilhando na escuridão, as faces pálidas. O seu Tonho ficou parado, feito um poste, hipnotizado pela cena. Ele sentiu o coração disparar, mas não de medo, não de pavor. Era de uma alegria e de um amor que ele nunca tinha sentido antes em toda a sua vida. Nem pela sua própria comadre, a Dona Zefa, com quem era casado há mais de 20 anos. A beleza daquela dança era tanta, tão pura e tão sofrida, que ele ficou ali, parado, sem piscar, até o primeiro raio de sol raiar no horizonte, vendo os noivos sumirem com a luz do dia, como se fossem feitos de neblina. O seu Tonho voltou para casa um homem diferente. Não falava mais bobagem, não ria das coisas simples da vida. E o amor pela Dona Zefa, o carinho pelos filhos, parecia ter sumido do seu peito, como fumaça levada pelo vento. Ele andava com um olhar distante, sonhador, como se a alma dele tivesse ficado presa lá na praça, dançando com os mortos. Quando alguém tentava falar de amor para ele, ou das coisas da vida, ele balançava a cabeça devagar e dizia com a voz embargada: "Vocês não entendem o que é o amor de verdade. Eu senti um amor que mata. Vocês não sabem de nada." Ele enlouqueceu de amor pela dança dos noivos mortos e nunca mais amou ninguém vivo, nem conseguiu sentir paixão por gente de carne e osso. Sua vida virou uma espera agonizante pela próxima lua cheia, para ver de novo aquela dança de amor e de morte. A notícia do que aconteceu com o seu Tonho se espalhou pelo arraial das almas perdidas, como um aviso, um presságio de desgraça. O povo, que antes tinha uma curiosidade mórbida, agora tinha um pavor que gelava o sangue. Sabiam que olhar a dança dos noivos mortos era ver a beleza de um amor eterno, de uma paixão que nem a morte podia apagar. Mas era também perder a capacidade de amar de novo, de sentir paixão por alguém de carne e osso, de viver uma vida normal. Era uma troca cruel, uma maldição. A visão do amor perfeito dos mortos em troca da própria felicidade dos vivos. Muitos outros caíram na tentação, por diferentes razões. Jovens apaixonados que brigaram feio com seus amores e achavam que não iam encontrar mais ninguém. Gente solitária que buscava um sentido para a vida, um amor que os preenchesse. Ou até os mais curiosos, que não acreditavam em lenda e queriam provar que era bobagem. Todos, sem exceção, que foram à praça numa noite de lua cheia e viram a dança dos noivos mortos, voltaram transformados. Alguns andavam com um sorriso bobo no rosto, uma placidez estranha, mas os olhos vazios. Outros com uma tristeza profunda de quem viu algo tão lindo que nada mais se comparava na vida. Todos eles, sem exceção, nunca mais amaram ninguém. Não sentiam mais ciúme, nem desejo, nem carinho. Ficavam como estátuas, com a alma presa na lembrança daquela dança silenciosa e assombrosa. A lenda dizia que os noivos, que tiveram o amor interrompido aqui na terra pela tragédia, não queriam ninguém vivendo um amor de verdade, um amor completo,
um amor feliz. Eles queriam companhia. Queriam que os vivos sentissem a mesma dor e a mesma beleza do amor que eles tinham perdido. Era uma vingança mansa, uma forma sutil de garantir que seu amor, eterno na morte, fosse o único a ser venerado por quem o visse. O padre Inácio da igreja da cidade vizinha, que era homem de fé, mas também de ciência, tentou benzer a praça. Fez orações fortes, aspergiu água benta. Mas o mistério da dança dos noivos mortos era mais forte que qualquer reza. Bastava a lua cheia aparecer no céu, e as almas voltavam, dançando silenciosamente. Um convite irresistível, uma tentação para os corações mais frágeis, para as almas mais curiosas. O povo do Arraial das Almas Perdidas aprendeu, a duras penas, a evitar a praça nas noites de luar. Fechavam as janelas com tábuas, trancavam as portas com cadeados e rezavam para que a tentação não levasse mais ninguém para o abismo daquela paixão eterna. Pense bem, meu amigo, o que é que faria um amor ser tão forte assim, a ponto de enfeitiçar a alma de quem o vê? Será que vale a pena ver um amor tão grande, se isso te tirar a capacidade de sentir de novo? Se você estivesse lá no Arraial das Almas Perdidas, com o coração apertado, a curiosidade batendo na porta e a lua cheia lá no alto, você iria espiar a dança. Ou fecharia a janela e rezaria para não ser o próximo a enlouquecer de amor e nunca mais amar ninguém. E assim, a lenda da dança dos noivos mortos vive até hoje no Arraial das Almas Perdidas. Ela nunca tem fim, porque sempre haverá alguém que, por curiosidade, por solidão ou por um amor perdido, vai se arriscar a olhar e a pagar o preço de uma paixão que de tão bonita e tão trágica se torna uma prisão eterna. Um lembrete de que o amor, mesmo depois da morte, pode ser tão forte que enfeitiça a alma e rouba a capacidade de amar. A Dança dos Noivos Mortos. Oh, meus netinhos, vocês já ouviram falar de um amor que é tão forte, mas tão forte, que ele não morre nem depois que o corpo vira pó? Pois é, tem lugar por aí, uns cantos esquecidos que o mapa nem mostra, onde a paixão vira assombração e a beleza da saudade pode roubar a alegria da vida. Eu tô falando de um tipo de amor que, se a gente vê, a gente nunca mais esquece e nunca mais consegue amar de verdade de novo. É um mistério antigo que faz a gente se perguntar: será que tem coisa que é tão linda que a gente não pode ver? Será que a dor de quem partiu pode roubar a felicidade de quem ficou? Lá nas funduras do Arraial das Almas Perdidas, um lugar que nem aparece direito no mapa, onde as casinhas de taipa e barro se espremiam umas nas outras, quase se abraçando. E o silêncio da noite só era quebrado pelo vento que sussurrava uns causos antigos entre os galhos secos das árvores. A vida tinha um jeito diferente. O povo dali, de olhar cansado e alma cheia de histórias, era gente de pouca conversa para forasteiro, mas que sabia que nem tudo que a gente via com os olhos era de verdade. Eles entendiam que o amor podia ser uma bênção que durava a vida toda, ou uma maldição que se estendia para depois da morte. Acreditavam, com uma fé que vinha da terra, que em certas noites a tristeza do passado voltava, se misturando com o presente, e que o chão que pisavam ali, na praça do Arraial, guardava mais segredos e mais lamentos do que a própria terra. Para eles, o Arraial das Almas Perdidas não era só um nome de um canto qualquer. Era um palco de mistérios, de almas penadas e de amores eternos, mesmo depois que a vida se ia. No centro desse arraial
esquecida pelo tempo e pelo progresso, ficava a praça principal, um quadrado de terra batida com um coreto de madeira que já estava podre de velho e uns bancos quebrados que ninguém mais sentava. Durante o dia, era só um lugar vazio, coberto de poeira e mato seco, onde os cachorros vadios dormiam à sombra e as galinhas se sacavam. Mas nas noites de lua cheia, quando a luz prateada da lua cheia caía sobre o arraial, banhando as casas e as árvores, e a escuridão parecia ganhar vida e forma, a praça se transformava. Ela se enchia de um ar pesado, um cheiro de saudade e um silêncio que dava para ouvir. A história, que se espalhou de boca em boca, como fumaça de queimada em dia de vento, era de arrepiar os cabelos da nuca. Diziam que nessas noites claras de lua, os noivos que tinham morrido de forma trágica e cruel, com a vida e o amor roubados antes da hora, voltavam para dançar ali, na praça. Não eram noivos velhos, com a pele enrugada e os cabelos brancos, não. Eram moços e moças no auge da vida, que tiveram o amor interrompido pela morte antes mesmo de poderem dizer o tão esperado sim no altar. Aqueles que foram vítimas de uma doença que chegava sem avisar e levava a gente embora num piscar de olhos, de um acidente trágico na estrada de chão batido, ou de um destino mais cruel ainda, que o povo nem gostava de falar. Eles voltavam, dizia a lenda, com seus trajes de noivado, como se tivessem saído direto do dia da festa. A noiva de branco puro, o noivo de terno escuro, com um brilho pálido que parecia vir da própria luz da lua, um brilho que não era de gente viva. O povo contava que a dança era silenciosa, sem música, sem uma viola ou um acordeão. Só se ouvia o arrastar suave dos pés no chão da praça, como um sussurro de vento, um lamento que vinha do nada. Os casais dançavam um com o outro, rodopiando devagar, um balé de sombras, com um sorriso de saudade e de dor nos rostos que já não tinham vida, mas que pareciam carregar toda a paixão que sentiram. Quem via a dança de longe, escondido, sentia um aperto no peito, uma tristeza funda que misturava com uma beleza estranha, um amor que desafiava a própria morte. Mas o perigo não era o medo que dava nos outros causos, e sim a paixão avassaladora que aqueles noivos traziam consigo. Uma paixão que podia enfeitiçar a alma. A primeira vez que alguém viu a dança com os próprios olhos foi o seu Tonho do sítio do Pica-Pau. Ele era um homem de meia-idade, meio desavisado, que estava voltando para casa numa noite de lua cheia, depois de umas prosinhas na venda. Ele jurou, de pé junto, que viu os casais rodopiando ali na praça, as roupas brancas brilhando na escuridão, as faces pálidas. O seu Tonho ficou parado, feito um poste, hipnotizado pela cena. Ele sentiu o coração disparar, mas não de medo, não de pavor. Era de uma alegria e de um amor que ele nunca tinha sentido antes em toda a sua vida. Nem pela sua própria comadre, a dona Zefa, com quem era casado há mais de 20 anos. A beleza daquela dança era tanta, tão pura e tão sofrida, que ele ficou ali, parado, sem piscar, até o primeiro raio de sol raiar no horizonte, vendo os noivos sumirem com a luz do dia, como se fossem feitos de neblina. O seu Tonho voltou para casa um homem diferente. Não falava mais bobagem, não ria das coisas simples da vida. E o amor pela dona Zefa, o carinho pelos filhos, parecia ter sumido do seu peito, como fumaça levada pelo vento. Ele andava com um olhar distante, sonhador, como se a alma dele tivesse ficado presa lá na praça, dançando com os mortos. Quando alguém tentava falar de amor para ele, ou das coisas da vida, ele balançava a cabeça devagar
e dizia com a voz embargada: vocês não entendem o que é o amor de verdade. Eu senti um amor que mata. Vocês não sabem de nada. Ele enlouqueceu de amor pela dança dos noivos mortos e nunca mais amou ninguém vivo, nem conseguiu sentir paixão por gente de carne e osso. Sua vida virou uma espera agonizante pela próxima lua cheia, para ver de novo aquela dança de amor e de morte. A notícia do que aconteceu com o seu Tonho se espalhou pelo arraial das almas perdidas, como um aviso, um presságio de desgraça. O povo, que antes tinha uma curiosidade mórbida, agora tinha um pavor que gelava o sangue. Sabiam que olhar a dança dos noivos mortos era ver a beleza de um amor eterno, de uma paixão que nem a morte podia apagar. Mas era também perder a capacidade de amar de novo, de sentir paixão por alguém de carne e osso, de viver uma vida normal. Era uma troca cruel, uma maldição. A visão do amor perfeito dos mortos em troca da própria felicidade dos vivos. Muitos outros caíram na tentação, por diferentes razões. Jovens apaixonados que brigaram feio com seus amores e achavam que não iam encontrar mais ninguém. Gente solitária que buscava um sentido para a vida, um amor que os preenchesse. Ou até os mais curiosos, que não acreditavam em lenda e queriam provar que era bobagem. Todos, sem exceção, que foram à praça numa noite de lua cheia e viram a dança dos noivos mortos, voltaram transformados. Alguns andavam com um sorriso bobo no rosto, uma placidez estranha, mas os olhos vazios. Outros com uma tristeza profunda de quem viu algo tão lindo que nada mais se comparava na vida. Todos eles, sem exceção, nunca mais amaram ninguém. Não sentiam mais ciúme, nem desejo, nem carinho. Ficavam como estátuas, com a alma presa na lembrança daquela dança silenciosa e assombrosa. A lenda dizia que os noivos, que tiveram o amor interrompido aqui na Terra pela tragédia, não queriam ninguém vivendo um amor de verdade, um amor completo, um amor feliz. Eles queriam companhia, queriam que os vivos sentissem a mesma dor e a mesma beleza do amor que eles tinham perdido. Era uma vingança mansa, uma forma sutil de garantir que seu amor, eterno na morte, fosse o único a ser venerado por quem o visse. O padre Inácio da igreja da cidade vizinha, que era homem de fé, mas também de ciência, tentou benzer a praça. Fez orações fortes, aspergiu água benta. Mas o mistério da dança dos noivos mortos era mais forte que qualquer reza. Bastava a lua cheia aparecer no céu, e as almas voltavam, dançando silenciosamente. Um convite irresistível, uma tentação para os corações mais frágeis, para as almas mais curiosas. O povo do arraial das almas perdidas aprendeu, a duras penas, a evitar a praça nas noites de luar. Fechavam as janelas com tábuas, trancavam as portas com cadeados e rezavam para que a tentação não levasse mais ninguém para o abismo daquela paixão eterna. Pense bem, meu amigo, o que é que faria um amor ser tão forte assim, a ponto de enfeitiçar a alma de quem o vê? Será que vale a pena ver um amor tão grande, se isso te tirar a capacidade de sentir de novo? Se você estivesse lá no arraial das almas perdidas, com o coração apertado, a curiosidade batendo na porta e a lua cheia lá no alto, você iria espiar a dança. Ou fecharia a janela e rezaria para não ser o próximo a enlouquecer de amor e nunca mais amar ninguém. E assim, a lenda da dança dos noivos mortos vive até hoje no arraial das almas perdidas. Ela nunca tem fim, porque sempre haverá alguém que, por curiosidade, por solidão ou por um amor perdido, vai se arriscar a olhar
e a pagar o preço de uma paixão que, de tão bonita e tão trágica, se torna uma prisão eterna. Um lembrete de que o amor, mesmo depois da morte, pode ser tão forte que enfeitiça a alma e rouba a capacidade de amar. A praga do vagalume. Tem coisa nesse mundo que a gente não explica nem com toda a ciência do mundo. E por mais que venha um doutor letrado, de óculos na ponta do nariz e diploma pendurado na parede, tem causos que só quem vive na roça acredita, ou tem medo demais para duvidar. O povo mais antigo sabe, quando a noite cai e os grilos começam a cantar, é hora de prestar atenção nos sinais da natureza. E entre todos os sinais estranhos que assombraram o povoado de São Jacinto das Pedras, nenhum foi tão arrepiante quanto aquele da praga dos vagalumes. Num tempo que não volta mais, bem antes da cidade crescer e virar distrito, São Jacinto era só uma vila escondida entre morros, estrada de terra e pés de café. Era um lugar onde todo mundo se conhecia, onde o sino da igrejinha tocava não só missa, mas também nascia e morria junto com o povo. E foi ali, entre o mato espesso e os cochichos da beira do fogão, que começou a história dos vagalumes assassinos. Era assim que o povo chamava, mesmo que ninguém gostasse de falar muito disso em voz alta. Quem falava demais acabava sendo visitado. Diziam que tudo começou com uma promessa quebrada. Um velho chamado Zé Batata, desses que vende tudo mas não entrega, tinha feito acordo com um andarilho estranho, um sujeito miúdo, de roupa escura e olhos fundos, que apareceu por aquelas bandas dizendo ser vendedor de lampião encantado. Só que o tal lampião nunca acendia com querosene comum. Só funcionava com uma essência feita de resina de árvore rara, que só nascia numa grota distante e escondida da mata. O Zé Batata, que era tinhoso e mão de vaca, não quis comprar a tal essência. Acendeu o lampião com álcool mesmo e riu do vendedor, dizendo que não acreditava nessas crendices de luz de encantamento. Foi aí que o andarilho falou baixo, mas o povo escutou. Pois que a luz que você desdenha venha te buscar. A partir de agora, toda luzinha que piscar sem motivo será um aviso. Cuidado com os vagalumes. Naquela noite, Zé Batata morreu. Encontraram ele na cama, deitado com os olhos arregalados e a boca torta, como quem tinha visto o próprio Tinhoso entrando pela janela. Só que o mais estranho era o quarto. Os móveis estavam cobertos de pequenos pontos de luz, como se um enxame de vagalumes tivesse se empoleirado em tudo. A cama, então, parecia ter sido acesa com 1000 estrelas. No outro dia, ninguém conseguiu explicar aquilo. Mas a dona Juraci, parteira e rezadeira, foi a primeira a dizer: foi a praga do vagalume. Foi lançada, agora ninguém segura. E de fato, não seguraram. A vila inteira entrou em alerta. Primeiro foi o velho Zé Batata. Depois foi a filha dele, a Noêmia, que dizia não acreditar em nada dessas bobagens de bicho que brilha. Noêmia morreu 2 dias depois, sozinha, na casa do pai, com o mesmo olhar arregalado e o quarto todo iluminado pelos pontinhos verdes que se apagavam quando alguém entrava. O povo ficou estarrecido. A partir daí, os vagalumes deixaram de ser encantadores. Antigamente, o povo dizia que era bom sinal ver vagalume na lavoura. Agora, bastava ver um que a reza começava. Ninguém deixava a janela aberta à noite. Criança que capturasse vagalume era repreendida com vara de marmelo. O medo cresceu como capim após chuva de verão. São Jacinto das Pedras passou a viver em vigília.
E como tudo na roça, as histórias se espalharam. Começaram a dizer que os vagalumes não eram vagalumes, que eram espíritos de gente que morreu sem cumprir promessa, sem rezar última prece, sem pedir perdão, e que agora vinham buscar os outros. Outros diziam que era castigo da terra por tanta mentira, tanto segredo enterrado naquele chão. Mas a história mais assustadora envolveu o moço Tonico, um caboclo jovem, forte, conhecido pela valentia e por não levar desaforo para casa. Tonico zombava da praga dos vagalumes e dizia que era só besteira de véia. Bicho que brilha é só bicho. Quem morre é quem tem que morrer, ué. E assim foi vivendo, até que numa noite de lua cheia, ele apareceu bêbado na venda do Mané Torto, contando vantagem. Quero ver os tais vagalumes me cobrir. Vou dormir de janela escancarada e ainda deixo um pedaço de rapadura na cabeceira. O povo ficou mudo. Ninguém riu. Nem Mané Torto, que ria até de enterro, se atreveu. Só que Tonico era teimoso como mula empacada. Voltou para casa naquele dia, cambaleando, e fez o que prometeu. A casa dele era perto do córrego, de onde dizem que os vagalumes saíam em enxame quando vinham buscar alguém. Aquela noite foi pesada, úmida, quente, com cheiro de trovoada. E como toda boa história que se preze, teve testemunha. Dona Lurdinha, vizinha do Tonico, não dormia por causa do calor. Contou depois que viu uma névoa luminosa vindo do mato, dançando baixinho, indo em direção à janela do rapaz. Disse que eram tantos que parecia fogueira flutuando. No dia seguinte, adivinhe. Tonico foi encontrado com os olhos abertos, como se tivesse levado um susto do outro mundo. E a rapadura que ele deixou sumiu. Em cima da cama só restava um brilho esverdeado que se apagava devagar, feito vela acabando. Aí ninguém mais duvidou. A vila toda passou a viver com medo do brilho. As noites que antes eram gostosas, cheias de cheiro de mato e som de sapo, viraram noites de terror. Quem via uma luzinha piscando perto da janela, passava a noite rezando o terço inteiro, com vela acesa e imagem de santa no peito. E mais, começaram a surgir regras. Regras que o povo dizia que evitavam a praga. Não matar vagalume. Não xingar rezadeira. Não rir de quem acredita. E, principalmente, nunca, em hipótese nenhuma, dormir com o coração pesado. Dizem que os vagalumes não gostam de gente leve, que só cobrem com a luz quem carrega a escuridão dentro. Gente que magoou os outros, que mentiu, que jurou em vão, que escondeu pecado por baixo do travesseiro. E é aí que a história muda de rumo. Porque virou costume o povo se confessar. Não no padre, mas uns com os outros. O perdão virou moeda corrente. Antes de dormir, todo mundo queria ter a consciência limpa. Porque, na dúvida, melhor prevenir. E é aí que mora a moral da história. Será que esses vagalumes são mesmo bichinhos do mal? Ou será que vieram só para lembrar a gente de viver melhor? De pedir desculpa, de falar com carinho, de não guardar raiva nem orgulho? Talvez, só talvez, essa praga não seja maldição. Mas, aviso, e se fosse com você? E se hoje, agora, nesse exato instante, um vagalume pousasse na sua janela e piscasse bem devagar? Você dormiria tranquilo? Ou ficaria acordado, revendo sua vida, lembrando de quem machucou, pensando no que deixou de fazer, no perdão que não pediu? Pois é, tem coisa nesse mundo que a gente não explica, mas tem coisa que a gente pode evitar. Basta viver direito. Agora me diga, você dormiria com a janela aberta hoje? A palha que sangra.
Aqui na nossa roça, meus netinhos, a fé da gente é grande, mas a superstição é maior. A gente tem medo do que não vê, mas respeita. A gente tem medo do que vê, mas não entende. E a história que eu vou contar hoje é sobre um medo que a gente ainda não entendeu. É a história da Zilda, a benzedeira, e da boneca de palha. A Zilda não era má, não. Era uma mulher de fé, de reza. A vida dela era curar os outros, tirar mal-olhado, benzer a casa. Mas a Zilda tinha um problema. Ela queria um filho e não conseguia ter. Ela tentou de tudo, reza forte, simpatia, chá de erva. Mas o filho não vinha. E a Zilda, que era uma mulher de fé, mas também de desespero, começou a procurar ajuda em outros lugares. Em lugares escuros. Ela foi na cidade e encontrou uma moça que dizia que podia dar a ela um filho. A moça, que era bruxa, disse para Zilda que o filho vinha, mas que ela precisava fazer uma oferenda. A senhora tem que fazer uma boneca de palha e tem que deixar ela na encruzilhada. A boneca vai trazer o filho que a senhora tanto quer. A Zilda, que era uma mulher de fé, mas também de esperança, aceitou. Ela voltou para a roça e fez a boneca. Uma boneca bonita, com os olhos de feijão, a boca de semente de melancia e o corpo todo de palha seca. Ela, com as lágrimas nos olhos, pegou a boneca, foi na encruzilhada que ficava na beira do rio e deixou lá, com umas flores e umas moedas. A Zilda, que era uma mulher de fé, mas também de coração puro, se ajoelhou e rezou. Rezou para Deus, rezou para o santo e rezou para o filho que ia chegar. Mas o que a Zilda não sabia, meus netinhos, é que a moça da cidade não era bruxa. Era coisa pior. A boneca, que era para ser uma oferenda, virou um portal. Um portal que se abriu entre a vida e a morte, entre a luz e a escuridão. E a boneca, que era para trazer um filho, trouxe outra coisa. Trouxe o medo. O primeiro a ver foi o Zé Padeiro. Ele que saía de madrugada para amassar o pão, passou na encruzilhada e viu a boneca. Ele, que era um sujeito de bom coração, pegou a boneca e pensou em levar para casa, para dar para a filha dele brincar. Mas quando ele pegou a boneca, ele sentiu um arrepio na espinha. A boneca estava fria, gelada, como se tivesse saído de uma cova. Ele, com medo, largou a boneca no chão e correu. No outro dia, o Zé Padeiro contou para todo mundo o que tinha acontecido. O povo da roça, que era supersticioso, ficou com medo. Mas o que a gente não sabia é que o pior ainda estava por vir. E o pior, meus netinhos, começou com o sangue. A boneca que estava lá, na encruzilhada, começou a sangrar. Não era um sangue de ferimento, de corte. Era um sangue que saía da palha, como se a palha estivesse viva. O sangue escorria pela boneca, pingava na terra e fazia um rio de sangue na beira da estrada. O povo, que passava por lá, via o sangue e o medo virou terror. A Zilda, que foi lá ver a boneca, viu o sangue e o coração dela quase parou. Ela, que era a benzedeira, que era a mulher de fé, não entendia o que estava acontecendo. Por que, meu Deus, por quê? Ela perguntava, com as lágrimas nos olhos. Mas a boneca não respondia. A boneca só sangrava. E o sangue, meus netinhos, não era só um sangue. Era um sangue que tinha cheiro de morte, de podridão. O cheiro se espalhou pela roça. E o povo, que sentia o cheiro, sentia o medo. E o pior de tudo, é que o sangue da boneca começou a ter um barulho. O barulho de choro. Choro de criança. O choro, meus netinhos, era o som da maldição. Era o som da dor da boneca, da tristeza da Zilda e do medo do povo.
A boneca, que era para ser uma oferenda de vida, tinha se tornado uma coisa de morte. E o choro? O choro era o que a gente ouvia, o que a gente sentia. O povo da roça, que era corajoso, se juntou. Eles pegaram a boneca, que estava lá na encruzilhada, sangrando e chorando, e jogaram ela no rio. A água limpa, a água leva, eles disseram. Mas a água não limpou, e a água não levou. A boneca, com o corpo de palha, flutuou na água, e o sangue que saía dela tingiu o rio de vermelho. E o choro? O choro se misturou com o som da água, e o rio, que antes era uma beleza, virou um lugar de medo. A Zilda, que viu a boneca no rio, sentiu o coração apertar. Ela, que era a mãe que nunca foi, se sentiu a mãe daquela boneca. Ela foi na beira do rio e pegou a boneca. A boneca, que antes era de palha, agora parecia ter vida. A boneca parou de chorar e o sangue parou de sair. A Zilda, com a boneca nos braços, levou ela para casa e colocou ela na cama, como se fosse um filho. E o que a gente não sabia, meus netinhos, é que a Zilda, que era uma mulher de fé, tinha feito um pacto sem saber. A boneca, que era a sua oferenda, agora era a sua criança. E a criança da Zilda era um bicho ruim. A maldição da boneca de palha se mostrou na semana seguinte. A filha do Zé Padeiro, a Mariazinha, que era uma moleca de 5 anos, alegre, com os olhos de jabuticaba, sumiu. A Mariazinha estava brincando no quintal, e o pai, que estava lá na cozinha, ouviu o riso dela. Mariazinha, vem pra dentro que tá na hora do jantar, ele gritou. Mas a Mariazinha não respondeu. O Zé Padeiro foi no quintal e a Mariazinha não estava lá. A gente da roça se juntou e procurou a Mariazinha por toda parte. Procuramos no mato, no rio, na cidade. Mas a Mariazinha tinha sumido. E a gente, com o coração na mão, pensava no pior. Mas o pior, meus netinhos, foi o que o povo encontrou. Eles encontraram a boneca de palha que a Zilda tinha levado para casa. A boneca estava lá, na encruzilhada onde tudo começou. A boneca estava deitada, com a mãozinha de palha na cabeça, como se estivesse dormindo. E ao lado dela, uma mecha de cabelo de jabuticaba. O cabelo da Mariazinha. A gente, com o coração na boca, olhou para a boneca e viu que os olhos de Feijão, que antes eram negros, agora eram vermelhos. E a boca, que antes era de semente de melancia, agora tinha dentes de criança. E a boneca? A boneca estava sorrindo. Um sorriso de maldade. Um sorriso de vitória. A Zilda, que estava lá, com a alma saindo pela boca, olhou para a boneca e depois para o cabelo da Mariazinha. Ela, que era a benzedeira, a mulher de fé, sentiu o veneno da maldade na veia. "O que eu fiz?" ela perguntou. "O que eu fiz?" Mas a boneca, que estava sorrindo, não respondia. O povo, com medo, pegou a boneca e queimou. Queimou até virar cinza. Mas o que a gente não sabia é que a cinza, meus netinhos, também tem vida. Depois que a gente queimou a boneca, a Zilda perdeu o juízo. Ela andava pela roça como um fantasma, com os olhos perdidos e a alma vazia. Ela, que era a mulher de fé, se tornou a mulher da culpa. A culpa da Mariazinha e das outras crianças que sumiram. Porque a Mariazinha não foi a única. Depois que a gente queimou a boneca, outras crianças também sumiram. A filha da Nega Chica, o filho do Zé da Horta. E a gente não entendia. A boneca estava morta, queimada, virada cinza. Porque as crianças continuavam a sumir. O velho Mané da roça, que era o sujeito mais antigo da roça, disse pra gente:
A maldade, meus filhos, não morre. Ela se espalha. A boneca era só um começo. A maldade dela, o espírito do mal que estava nela, se espalhou na cinza, na terra, no ar. Agora a maldade está em todo lugar. E ela não quer só uma criança. Ela quer todas. A gente, com medo, se juntou. A gente parou de deixar as crianças brincando no quintal. A gente parou de deixar a porta da casa aberta. A gente viveu no medo, com o coração na mão. E a Zilda... a Zilda era o espelho do nosso medo. Ela se sentia a culpada de tudo. Ela se sentia a mãe da boneca e a assassina das crianças. Um dia, a Zilda sumiu. A gente procurou ela por toda parte. Procuramos no mato, no rio, na encruzilhada. Mas a Zilda não estava em lugar nenhum. E a gente, que tinha medo da boneca, agora tinha medo da Zilda. Medo de que ela, que era a mulher da maldição, tivesse virado a maldição. E foi no dia seguinte que a gente encontrou o rastro. Rastro de sangue. O rastro de sangue da Zilda. A gente seguiu o rastro e ele nos levou para a encruzilhada. A encruzilhada, que era onde tudo começou, agora era onde tudo terminava. E lá, na encruzilhada, a gente viu a Zilda. Ela estava lá, de joelhos, com a mão na testa. Ela tinha a cabeça de palha, os olhos de feijão e a boca de semente de melancia. Ela tinha se tornado a boneca que sangrava. Ela estava lá, chorando, um choro sem som, e o corpo dela, de palha, sangrava. O sangue dela, que era o sangue da maldade, tingia a terra de vermelho. E as crianças... as crianças apareceram. Apareceram na frente dela, com os olhos vazios e as bocas de semente de melancia. Elas não falavam. Elas só olhavam para a Zilda, com um olhar de ódio. A Zilda, que queria ser mãe, se tornou a mãe do medo. E o que a gente não sabia, meus netinhos, é que a boneca de palha não era o que a gente pensava. A boneca era a alma das crianças que sumiram. A alma que estava presa na palha, na terra, na maldade. E que a Zilda, que queria ter um filho, tinha se tornado a mãe delas. A mãe de um bando de fantasmas. E a boneca, que era a oferenda, se tornou o castigo. O castigo da ganância da Zilda, de querer ter um filho a qualquer custo. O castigo da falta de fé. Meus netinhos, essa história da boneca de palha é um causo triste de arrepiar. A Zilda, que era uma mulher boa, se perdeu no desespero. Ela queria tanto um filho que se esqueceu de Deus, se esqueceu da fé e foi procurar ajuda em lugar que não devia. E a boneca, que era para ser uma oferenda de vida, se tornou a oferenda de morte. A gente, meus netinhos, tem que ter cuidado com o que a gente quer. A gente tem que ter fé, mas a gente também tem que ter paciência. O que a Zilda queria, a moça da cidade prometeu. Mas o que a moça da cidade prometeu não era de Deus. Era de um lugar escuro, de um lugar ruim. E a Zilda, que aceitou a oferta, pagou um preço caro. Pagou com a alma dela. As crianças que sumiram. As crianças eram o que a boneca precisava. A boneca precisava da alegria, da vida, da pureza das crianças para se tornar viva. E a Zilda, que queria um filho, entregou as crianças da roça, sem saber. Entregou a alma delas para que o espírito do mal que estava na boneca pudesse viver. Então, meus filhos, pensem bem no que eu vou dizer. A gente tem que ter fé. A gente tem que ter esperança. Mas a gente também tem que ter paciência. A gente não pode querer tudo a qualquer custo. A gente não pode entregar a nossa alma, nem a alma dos outros, para ter o que a gente quer. A Zilda, que era uma mulher de fé, se perdeu na ganância de ser mãe.
E a ganância dela, meus filhos, custou a vida das crianças. E vocês, meus netinhos, o que teriam feito no lugar da Zilda? Vocês teriam aceitado a oferenda da moça da cidade? Vocês teriam entregado a fé de vocês por um desejo? Ou teriam esperado com paciência, com a fé de que Deus sabe o que faz? Pensem bem nisso. E lembrem-se, meus filhos, que tem coisa que é melhor a gente não ter. E que tem desejo que é melhor a gente não ter. Porque o desejo, às vezes, é um bicho ruim, que devora a nossa alma e a alma de quem a gente ama. Eita, que prosa boa demais! O tempo passou que nem vimos passar. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos episódios. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!